Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Alain e hoje estamos aí com a nossa UC, a nossa primeira aula, né, de acionamento de dispositivos elétricos automatizados. O professor Alain vai estar aí passando parte do conteúdo para vocês e também explicando a situação de aprendizagem. Gostaria de agradecer aí a sua presença e vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando nossas atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alain.
Estamos dando continuidade aqui às atividades aqui, ó. Eu vou voltar a compartilhar aqui que a internet deu uma caída. Aí, voltou normal. Então, aqui, ó, pessoal, nós temos, tirar aqui, ó, acionamento de dispositivos elétricos automatizados, nossa primeira aula, tá? Certo? Essa UC, ela é bastante fácil, onde nós temos apenas duas atividades. Então, basicamente, é acionamento de dispositivos elétricos automatizados, onde trabalhamos aí com hidráulica e pneumática. Pneumática aí, onde você verifica diversos equipamentos utilizados em acionamento de dispositivos, né? Automatizado nessa parte aí para aumentar a velocidade aí de acionamento. Você consegue aumentar a produção, ter uma redução mínima de matéria-prima, perda de matéria-prima, né? Só que aí tem que estar trabalhando com a parte de mão de obra qualificada, né? Ok? Certo? Onde envolve aí cilindros, válvulas, eletroválvulas, né? Solenoide e assim sucessivamente. Neste caso aqui, então, vamos ter duas atividades apenas. Uma é da parte de pneumática e outra é da parte de hidráulica. Neste caso aqui, o professor Alan preparou uma mega aula para vocês. E vou estar falando também de um software que é o FluidSim, ok? Certo? Então, nessa parte aí de pneumática e hidráulica, né? A pneumática e hidráulica são ramos da engenharia que utilizam ar comprimido, no caso da pneumática, e líquidos, no caso da hidráulica. Esse líquido na hidráulica geralmente é óleo, tá? Respectivamente para controlar e movimentar equipamentos aí. Esses sistemas são comuns em máquinas industriais, automóveis, aviões e muitos outros equipamentos. Sistema pneumático e hidráulico. O sistema pneumático utiliza aí que nós chamamos de ar comprimido, com meio de transmissão para movimentar e controlar diversos equipamentos industriais. Normalmente são menores, mais leves e menos potentes do que os hidráulicos, mas apresentam menor custo e manutenção. Mas essa parte de pneumática, pessoal, né, ar comprimido, nós temos aí que envolve a pressão, né? Tá no seu dia a dia. Por exemplo, se você tem um carro, vai lá, para no posto de gasolina lá, abasteceu. Ah, tem que encher o pneu do carro. Aí você vai lá, encher lá, por exemplo, coloca 32 PSI. PSI é uma medida de pressão, utilizando os PSI, bar, ok? Certo? Neste caso aí, é PSI que é o mais utilizado, né? Na indústria, trabalhando mais com bar, ok? Aí, se você visitar aí uma indústria, você vai verificar que geralmente as máquinas e equipamentos industriais trabalham de 4 a 6 bar, ok? Vai depender se o equipamento é de pequeno, médio ou grande porte. Na parte de hidráulica, né, sistema hidráulicos utilizam líquidos pressurizados com meio de transmissão para movimentar e controlar diversos equipamentos. A hidráulica, pessoal, significa que é força, né? Força, você tem força. A parte de pneumática e eletropneumática é velocidade, ok? É o the flash. The flash, ou seja, você vai estar aí fazendo acionamento de máquinas e equipamentos com alta velocidade, ok? Só que o ar, ele é compressível, então significa o seguinte, ele não tem aquela força, vai ter uma determinada força, mas ele vai chegar a uma certa compressão, ele para, ok? Dando um exemplo aqui, ó, né? Coisa que o operador, né, faz, não é todo operador, mas você pensa o pessoal lá trabalhando como técnico de manutenção, na indústria,
E aí eu cheguei no equipamento lá, a gente chama de robô. Esse robô ele tem que fazer o empacotamento lá, né, dos produtos. E ele é eletropneumático. E aí o que que aconteceu? Aí quando a linha de produção para, né, eles pegam e fazem o acionamento lá dos profissionais da oficina, né? Que faz o atendimento na corretiva. Nesse dia eu estava na corretiva. Aí eu peguei meu carrinho de ferramenta, fui lá, cheguei na linha de produção, todo mundo parado. O que foi que aconteceu? Olha lá, ó, o funcionário está lá, o robô prendeu o braço dele. E ele estava lá, berrando, né? Aí eu falei que. Aí eu cheguei para ele, né? Falei assim, ó, por que você está aí preso aí no robô? Aí ele só berrando. Aí o povo falou assim, não, ele tá preso porque o produto engastalhou lá dentro do robô lá, e em vez dele parar a máquina, que é o procedimento padrão. O procedimento padrão, pessoal, tem uma botoeira vermelha gigantesca. Você aperta essa botoeira vermelha, vai pegar, vai desligar o sistema por completo. Só que aí o cara não faz isso, porque ele quer manter a meta, né? Aí ele deixa o equipamento ligado e vai tentar. Só que se ele abrir a máquina tem sensor de proteção e desliga. Aí o que que o desinfeliz faz? Ele pega o alicate, coloca lá no sensor de proteção e abre a porta do. Aí o que aconteceu? Eu falei, ó, não pode fazer isso e tudo mais, e o cara berrando lá, entendeu? Aí eu peguei, pressionei, botou ele de emergência, desligou o sistema por completo e ele retirou o braço e falei para não estar fazendo novamente. Se fosse um sistema hidráulico, pessoal, hidráulico não para. Então você pensa que cilindro hidráulico não para. Ele só para se tiver um sistema de proteção. Mas se for feito o acionamento e tiver para fazer o acionamento, ele vai fazer. Ok? Só que o hidráulico, ele trabalha com força. Por exemplo, quando você leva lá o carro na oficina, tem um equipamento lá chamado Elevacar. Você leva a carga, ele trabalha tanto com a parte hidráulica como a parte elétrica. Ele vai elevar o carro, né? Tem uma rosca sem fim que a gente chama ali, ó. Vai elevar o carro, levantar o carro. Aí tem uma parte do líquido ali que ele fica pressurizado. Para aquele ali descer, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Muito difícil, mas muito difícil mesmo. Porque ele tem a trava tanto elétrica como a trava hidráulica, né? O líquido está pressurizado. Então, dificilmente ele vai descer, ok? Aí é o famoso, só se o diabo tentar para descer mesmo, porque para descer tem tanto a parte hidráulica como a parte elétrica. Então, ok, falando aí um pouco sobre o sistema pneumático, o sistema, né? Vamos passar para vocês aí o funcionamento de uma máquina aí eletropneumática. Então, o professor Alan gosta de falar aí na parte teórica, mas às vezes é bom você ver aí, né? Igual Santo Tomé. Tem que ver para acreditar, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma máquina aqui de acionamento com alta velocidade na fábrica, ok?
E aí o professor Alan passou parte aí, né? E aí nós temos aí características da pneumática. Então, elevada velocidade de operação, design simples e leve, baixo custo de manutenção. Nós falamos que tem elevada velocidade de operação, pois oferece aí uma velocidade de acionamento rápido, tanto para acelerar como desacelerar também, ok? Com esses componentes permitindo movimentos aí precisos e rápidos. Design simples e leve, o ar comprimido é facilmente transportável e não requer tanques de armazenamento, o que faz da pneumática um sistema que pode ser facilmente integrado em máquinas compactas. Baixo custo de manutenção, com componentes simples e de fácil reposição. A pneumática apresenta baixo custo de manutenção em relação a outros sistemas. Aqui, pessoal, nós temos a tecnologia pneumática moderna. Então, por exemplo, você vê aí um acionamento do mão robô aí com precisão, numa bolinha, tá vendo aí? Certo? Para iniciar o nosso processo aí, né, de acionamento de pneumática, eletropneumática, temos aí a preparação do ar comprimido. A preparação do ar comprimido, essa é uma unidade aí, né, de preparação do ar comprimido, que nós chamamos de lubrifio. Aí essa parte aí, né, chega o ar, passa por aí e depois vai direto para o sistema. Hoje os equipamentos, inclusive eu fiquei até espantado lá, né? Certo? Que trabalham com inovação e tecnologia, esses equipamentos aí, eles têm a possibilidade de já estar sendo feita essa parte de lubrificação. Então, imagine que os lubrifios antigos, eles trabalhavam tanto com a retirada da água, como também a lubrificação com um pouco de óleo. Por que retirado da água? Porque o ar, ele condensa, tá, pessoal? Ou seja, vira água. Essa água pode danificar vários produtos, vários equipamentos aí que nós temos, por exemplo, os cilindros, as válvulas e dispositivos de acionamento. Aí eles danificam com o tempo com água no seu funcionamento, certo? Aí temos aqui uma rede de ar comprimido, né, com as suas simbologias. Essa aqui é a rede, tá, por exemplo. Aí nós temos o compressor, né? Temos vários tipos de compressor. O, os compressores mais top que nós temos aí, nós chamamos de compressor parafuso. Compressor parafuso, você pensa que não tem nenhuma gotícula de água. Diz assim o fabricante. Mas, né, é o melhor, é o top da galáxia mesmo, certo? Que tanto que o preço dele é elevado, né? Muito elevado em relação aos outros compressores, né? Aqui neste caso, depois do compressor, a gente coloca um resfriador. Esse resfriador, tudo tem a intenção de estar retirando o condensado que nós chamamos do ar comprimido. Falando novamente para vocês, os sistemas, né, pneumático e também hidráulico não trabalham, né, não devem trabalhar com água. Trabalhando com água, tem uma certa danificação, né, um certo é, danifica aí, né, os cilindros, as válvulas, dispositivos de acionamento também, ok? E aí nós temos separadores de condensados, temos aí o pré-filtro, filtros, secadores, temos secadores nas linhas de pressão, pessoal. Nós chamamos de secador automático, ou seja, de hora em hora a gente chama de purgador. Aí esse purgador, ele, de hora em hora, ele vai tentar purgar, tentando retirar essa água, esse condensado da linha, né? Ok? E aqui são os pontos de trabalho. Então, depois que ser feito direitinho aí, você vai ver que em cada ponto da fábrica lá tem um ponto de pressão que a gente utiliza. Geralmente esses pontos de pressão é ligado nas máquinas já, né?
Aí eu coloquei aqui bem detalhado para vocês, esse aqui é o filtro de partículas e separador de condensado. Esse daqui é um regulador de pressão, onde nós temos aqui, além dele regular a pressão, ele tem uma parte que na parte superior, né? Certo? Que nós chamamos de manômetro. Esse manômetro aqui indica aí a pressão que está indicando aí, né, no seu regulador de pressão. Esse aqui é o lubrificador e aqui é a unidade completa aí montada, né, por completo. Onde nós temos filtro, regulador e lubrificador. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma válvula reguladora de pressão. Então tá aqui, ó, nossa válvula de abertura e fechamento manual. Temos aí o filtro com regulador de pressão, válvula de abertura e fechamento elétrica aí. Elétrico porque aí você vê que tem uma solenoide. Esse aqui já é um filtro, porque você vai ver, pessoal, quando você tem só um equipamento de pressão na fábrica, é uma coisa. Agora você imagina aí que você tem mais de 100 equipamentos elétricos, pneumático e pneumático, aí o barulho, o ruído é bem elevado, ok? E aqui eu coloquei bem dividido aqui, ó. Aqui é a simbologia, e aqui nós temos lubrificador, distribuidor, filtro com regulador, válvula de abertura e fechamento do ar, ok? E aí, falando aqui de alguns compressores, né? Então, temos os compressores de deslocamento, nós chamamos de deslocamento positivo, que são pistões e rotativos. Embaixo nós temos o que chamamos de dinâmico, que são centrífugos e axiais. Um exemplo aí, nós temos aí compressor de pistões. Esse aqui é a simbologia. Quando você vê essa simbologia, é um compressor, ok? Certo? Esse compressor a pistão aqui, pessoal, ele já é bastante utilizado aí pelos comerciantes, né? Pelo pessoal que trabalha, porque ele é mais em conta, né? Ele é bastante utilizado atualmente, suporta aí pressões até de 10 bar acima. Contamina aí o ar com óleo, ou seja, faz uma lubrificação com pressão pulsante e baixo custo. E aí o compressor mais top da galáxia, que eu falei para vocês, é esse aqui, ó, compressor parafuso. Compressor parafuso, compressão contínua, isento de lubrificação, alto vazão, né? Ele tem uma alta vazão, baixa manutenção, custo elevado e grande aplicação na indústria. Então, na indústria, constantemente você vai ver esse tipo de compressor, não aquele outro. Quando utilizamos aí o sistema de compressão, trabalhamos ao máximo para tentar reduzir, né, o condensado aí, né, que é a água aí, né, nesse sistema de pressão. Nós chamamos, por exemplo, de secador de absorção, que é o quê, né? Para estar retirando aí nessa parte do condensado da linha. Essa aqui são as unidades de tratamento do ar comprimido, né? Que serve aí para a preparação do ar comprimido, que consistem em diferentes, ok? E aí vamos partir para a simbologia. Tem vários alunos aí, vários profissionais que às vezes têm dúvida, né? Então você pensa que na simbologia aqui, ó, ela é fácil demais, pessoal. Como ela é fácil, nós temos aqui, por exemplo, nós trabalhamos com posições, certo? As posições, por exemplo, cada quadrado, nós falamos que é uma posição. Então aqui, ó, se tem uma, duas. Então, dois quadradinhos, duas posições. Ah, tem três quadrados. Então é três posições. Ok? Vai guardando isso aí, ó. Se tem dois quadrados, duas posições. Se tem três quadrados, três posições. E aí, além das posições, nós trabalhamos com vias, certo? Essas vias nós chamamos de seta. O número de vias é definido de acordo com a necessidade de cada aplicação, podendo ser de 2 vias, 3 vias, 4 vias ou 5 vias.
e são representados pelos símbolos internos que estarão desenhados no interior dos quadrados referentes às posições. Os símbolos que encontramos são as setas ou T's. As setas indicam interligação entre as vias e o T indica via fechada. Tá vendo o T e tatu aqui? Significa que é uma via fechada, não passa nada. Então, tanto no ar comprimido como no hidráulico. E aí nós temos aqui, ó, por exemplo, seta para cima, seta para baixo, onde indica as vias, ok? E aí vamos aos nossos exemplos. Então, tá vendo essa válvula? Essa válvula aqui, nós falamos que tem duas posições, são dois quadrados, tá vendo aqui, ó? E quantas vias que tem? Duas vias, vamos contar? Uma, duas. Uma, duas. Lembra que quando tem a letra T, é bloqueado, tá vendo? O próximo, duas posições, duas vias, da mesma forma. Dois quadrados, e aqui, ó, uma, duas vias, tá vendo? Do outro lado, uma, duas vias. O próximo, três, duas vias. Três, duas vias, temos uma, duas, três. Uma, duas, três, tá vendo? E quantos quadrados temos? Duas. Duas posições, três vias. E a próxima válvula? A próxima válvula é três vias, duas posições. Duas posições porque dois quadrados, tá vendo aqui, ó? Vamos ver se tem três vias? Uma, duas, três. Uma, duas, três, tá vendo? Agora vamos aumentar aí a quantidade aí. Então nós temos aqui, ó, duas posições, quatro vias. Uma, duas, três, quatro vias. Do outro lado também tem que ter quatro, pessoal. Uma, duas, três, quatro vias. Vamos aumentar mais ainda? Então, agora temos aí cinco vias, duas posições. Duas posições, cinco vias. Né? Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco vias. Da mesma forma, uma, duas, três, quatro, cinco vias. Ok? Certo? Então, aqui é cinco vias, duas posições. Cinco vias, duas posições. Aqui, neste caso, temos cinco vias e, né, três posições. Agora tem três posições, tá vendo aí, ó? Certo? Temos cinco vias e três posições, ok? Essas simbologias são de acordo com as normas técnicas. Não é o professor Alan que está inventando isso, não. Isso é uma norma técnica. Tem a norma técnica ISO, a norma técnica DIN. Norma técnica DIN, Instituto de Normatização Alemão. Então, às vezes você vai pegar válvula com a norma ISO ou DIN. Pessoal, qual a diferença? Que uma vai vir com números e a outra vem com letras. Por exemplo, ó, vai ter uma aqui que é o P de pressão, onde você vai conectar a mangueirinha lá de pressão. E aí, na ISO significa 1, exaustão 3 e 5 e na DIN RS. Saída na ISO é 2 e 4, na DIN é B e A. Piloto é 14 e 12 e na DIN é Z e Y. Pessoal, lá na prática, quando você estiver realizando a montagem, você vai ver que é bem simples, ok? Aí que você tira as dúvidas mesmo, né? Na montagem lá, você vê onde que é o P de pressão, aí você vai ver que tem um compressor, você vai ver o compressor lá, você vai ver as conexões com as mangueirinhas. Uma das coisas que você tem que aprender é que na fábrica trabalhamos aí com cores padronizadas. Então, por exemplo, verde é água, né? Certo? O azul é pressão, ok? Certo? Então, quando você for trabalhar com pneumática, certo? Pneumática, as mangueirinhas você vai ver que é na cor azul. E aí tem as suas conexões nas válvulas, dispositivos de acionamentos, temos aí as solenoides também, e assim sucessivamente. E aqui, ó, outro exemplo, temos válvula duas vias aí, ó, tá vendo? Não? Três vias, cinco vias
E temos aqui uma válvula com solenoide, esse aqui é o solenoide. Ó. Solenoide significa que é elétrica, né? E aqui, tá vendo essa molinha? Significa que é retorno por mola. Então aqui é solenoide e aqui é o retorno por mola. E aí eu vou fazer o demonstramento aí, né? A demonstração, né? Fazer uma demonstração de uma parte aí de eletroválvula, de válvulas para vocês. Esta está a válvula imediatamente. Com este projeto, conseguimos uma válvula solenoide simples de 2 por 2 vias. É chamado de 2 por 2 vias por causa de suas 2 portas e 2 estados de operação, aberta e fechada. Nosso projeto básico de válvula solenoide está pronto para controlar algum fluxo de fluido. Mas há um pequeno problema. Devido à pressão do fluido, no estado fechada, a armadura pode dobrar, resultando em vazamento de fluido. Vamos fazer algumas modificações no design para torná-lo mais prático. Ante aqui. Você pode ver como o fluido alcança os 2 lados da armadura devido a esse orifício. Isso significa que quando a válvula é fechada, a pressão do fluido que atua na armadura é cancelada. Isso resolve perfeitamente o problema anterior. Quando a bobina é energizada, a armadura se move para cima e o fluido escapa pelo orifício central. Contudo, não é desta mesma maneira que a válvula opera quando a armadura é levantada. Aqui, o fluido na região da armadura escapa e causa uma queda repentina de pressão. Essa queda de pressão ocorre porque a vazão de saída através do orifício central é maior que a vazão de entrada. Essa diferença de pressão dobrará o diafragma conforme mostrado. Agora o fluido pode escapar diretamente pela parte inferior do diafragma. Aí está, projetamos agora uma válvula solenoide de 2 por 2 vias rápida e eficiente, ao cilindro de dupla ação. A armadura da válvula de 5 por 3 vias é colocada em ambas as extremidades deste carretel. A bomba está funcionando, mas você pode ver muitos discos à prova de vazamentos dentro da válvula. Nesta posição do carretel, os discos bloqueiam o fluxo de óleo. Conforme o operador energiza a bomba do solenoide do lado esquerdo, a armadura experimenta uma força e o carretel se move para a esquerda. Agora o fluxo de óleo é possível. O óleo pressurizado atinge o pistão conectado à caçamba e a caçamba é levantada. O óleo do outro lado retorna ao tanque de armazenamento conforme exibido. Se desenergizarmos a bobina, o carretel retornará à posição central por causa da tensão da mola. Para abaixar a caçamba, devemos energizar o solenoide do lado direito. Você pode ver que o carretel se move para a direita e desvia o fluxo de óleo. Agora, o pistão experimenta uma força na direção oposta e a caçamba é abaixada. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre válvulas solenoides. Antes de saírem, não se esqueçam de... Então aqui, o professor Alan passou aí um pouco sobre válvula solenoide para vocês. E aí nós temos aqui, ó, né, os tipos de acionamento. Acionamento tem muscular, mecânico, pneumático, elétrico. Muscular aqui, né, tem, por exemplo, a botoeira, né, certo? Pedal. Mecânica aí, temos aqui essa parte que chamamos de rolete ou fim de curso. E aqui é o mola, que eu falei para vocês, retorno por mola. Pneumático. E aqui é o elétrico. Elétrico, nós trabalhamos com solenoide. A solenoide, em vez de a gente ficar escrevendo assim, ó, solenoide, a gente coloca S, tá? Aí fala válvula solenoide 1, válvula solenoide 2, e assim sucessivamente. E aí temos aqui, ó, simbologia do cilindro. Cilindro pneumático. Vou colocar aqui embaixo, ó, de dupla ação. Ele é dupla ação porque ele vai avançar e vai recuar. Aí o cilindro ele tem um impacto tanto para avançar como para recuar. E aí podemos comprar esse cilindro que chamamos de cilindro, né, com amortecimento.
Então ele vai fazer o acionamento, vai dar tipo um amortecimento bem devagar até finalizar o avanço, da mesma forma para recuar, ok? Como esse cilindro é bastante caro, pessoal, o que a gente faz? A gente coloca um regulador de pressão aqui e aqui, ó, certo? Temos outro cilindro que nós chamamos de cilindro de dupla ação com êmbolo magnético. Por que o êmbolo magnético? Porque em cima do cilindro a gente coloca o sensor, tanto para avançar como recuar e fazer o acionamento do circuito. Esse aqui já é um cilindro mais reforçado que a gente chama de dupla ação com dupla haste, tá vendo? Tem duas hastes aqui, ó. Cilindro pneumático de dupla ação com trava. Esse aqui, ele ainda, além de fazer o acionamento, tem uma trava internamente. E aí, atuadores convencionais, aqui na prática mesmo, né? Tá aqui a fotinha dos atuadores aí, ó. Ok? São nossos cilindros, né? Que o dupla haste, tá vendo aí que eu falei pra vocês? Ó. Tem uns vários tipos aí que a gente utiliza. Aqui modelos, né? Certo? Com design clean, aprovados para a indústria alimentícia, né? Tá vendo aí? Cilindros normatizados, né? De acordo com a norma aí, né? Compactos para aplicações gerais, onde existe pouco espaço para montagem. Esse aqui são com hastes de acoplamento mecânico, tá? E aqui, no nosso caso aqui, nós trabalhamos aqui com inovação e tecnologia na parte de indústria 4.0, evoluindo para 5.0. E nesse caso, temos aqui uma planta de instrumentação e controle na parte automatizada que trabalha com eletropneumático, que eu vou fazer a demonstração para vocês, tá? Tem um formulário e tem aquela fabricação da indústria 4.0 para a Laura colocar, né? Verificar que ela já foi, né? Foi gerado o arquivo modelo para vocês verem como elabora o cálculo, deixar lá até o cálculo de queda de tensão, né? O cálculo conforme o algoritmo. Inclusive, ele está baseado em 608, mas a norma da equatorial ela é diferente, mas aquele cálculo aí é praticamente o mesmo. O algoritmo, aquele, é por isso que eles colocam aqui, a letra A, letra B, letra C. Agora tem a parte da robótica avançada. Ele vai verificar se o bloco está na posição correta. Igual para você ter aqui a carga total, ó. É o distribuído, a potência distribuída no eixo, né? AC dividido por 2, mais fazendo a parte do processo, fazendo o desenho do trecho, né? Aí é 200, se não me engano, é 1 kg. Aí selecionar as placas. Para cada 200 metros quadrados, né? Foi que eu fui baseando no cálculo. Coloquei também iluminação de aumento de edificação. Ela tem uma iluminação que tem a demanda aí da santidade, o estilo, né? Cada poste, por exemplo, vai ter uma área, uma tubulação de sódio, né? E o pessoal aí da área viva coloca, né, cargas aqui, né? E vou seguindo, né, ó, o comprimento da rua, né, o ponto transformador, né, o que vai energizar a rede, né, e vai converter o 3.8 para o processo completo aí da indústria 4.0. Né, possa utilizar, né, o transformador até o ponto A, 38 metros, do ponto A até o ponto B. Aí tem continuidade aqui do vídeo, tá? Só para você saber qual baseado nas tabelas, eu até coloquei lá no arquivo Excel, né? A página e a robótica avançada aí, ó. Ele pega a peça, no caso pegou a amarela, ele vai aqui no sensor de cor. O sensor de cor vai tirar uma foto. Dá uma olhada aí. Olha lá, vai tirar a foto. Vai que você faz um processo seletivo, você analisa. Identificou que a peça é amarela.
Vai colocar na posição que a gente definiu. Da equatorial, né? Da equatorial, por exemplo. Agora eu tenho que pegar outra placa, precisar desse conhecimento. que é a verde. Eu sei que tem um programa próprio, se algum de vocês já for analista lá, né? Existe um programa próprio, né, que ele tem uma interface lá, bem mais fácil do que a gente Vai fazer levar no igual a sensor de gente cor, fez tudo na mão, né? identificou que é a verde e vai no posicionamento correto que a gente programou. Vocês já têm ideia mais ou menos, né, Agora, o que ele tem que do fazer? planejamento. Ele vai pegar a Você peça vai criar, né, esse memorial do e vai tampar essa caixa. essa pasta. Então ele vai pegar lá a peça, lá, note que agora ele vai tampar a peça. Aqui são exemplos, né? Por exemplo, aqui ó, Tá pegando a na tampa, página da colocou ali, tutorial, só que agora ele tem que fechar a tampa lá. Viu? deixa eu ver se está funcionando, né? A última vez que tentei acessar. Agora ele vai pegar a peça. Detalhe que a gente colocou para desenhar um barquinho lá, tá vendo? A norma que eu utilizei aqui para as 8 antiga, certo? Aqui, ó, Inclusive, a Enel, vai né, para a esteira. ela ainda continua utilizando essa norma, viu? Ela utilizava a mesma Aqui, ó. Excel. Inclusive, depois que a Equatorial assumiu por um certo tempo, ela, na verdade, tem muitos analistas que eles ainda utilizam a 08. A Equatorial ela tem algumas diferenças. E aí vai para a nossa expedição. Se você for, né, se você for trabalhar com Equatorial, provavelmente você vai utilizar a 08, né? Por isso que eu pedi para a Laura colocar isso. Então, passei aqui parte para vocês de robótica avançada, pneumática, né? Certo? Parte de automação. E dando continuidade aqui, temos o nosso sistema de... Vou colocar aqui para o lado aqui, ó. Que é essa daqui. Lembra que eu até tentei baixar na aula, De hidráulica, né? Onde os equipamentos, né, de acionamento são mais robustos, como mangueira de alta pressão, cilindros, porque trabalha com maior potência e alta precisão. A hidráulica utiliza líquidos de alta densidade, pessoal. Geralmente são óleo, tá? Mas trabalha com outros líquidos também. Para transmitir energia, a alta densidade do líquido faz com que a hidráulica apresente grande potência e eficiência, tornando-a uma opção comum em equipamentos pesados e grandes, né, como escavadeira, né, essas patrolas que você conhece aí. E aqui temos aqui, né, que esses dispositivos têm que ter vedação, né, porque senão o óleo começa a ter vazamento. E aí nós chamamos ele de retentores, ok? Certo? E aí vamos demonstrar para vocês alguns dispositivos de vedação. Princípio. Os exemplos de vedação existentes são do tipo o ring, também chamado de anel de borracha, é um vedador simples e versátil, adequado para aplicações com fluido parado ou em circulação. Retentor. Esse é usado para impedir a saída de lubrificantes e evitar a entrada de impurezas do meio externo. E as juntas de papelão hidráulico, indicadas em processos que trabalham em baixas temperaturas e baixas pressões. Mas para uma adequada seleção do elemento de vedação, é preciso investigar em quais os parâmetros de pressão e temperatura o fluido trabalha, se é corrosivo e se há necessidade de algum trabalho nas superfícies da junção. Se for uma junta de papelão hidráulico, por exemplo, é preciso se certificar se é um item comercial
ou se será necessário a fabricação devido ao perfil especial. Já no critério da especificação do material da junta de papelão hidráulica mais adequada, deve-se levar em consideração a aplicação conforme o quadro. Aqui você pode observar o tipo de junta, a classe de pressão e as condições de temperatura. Tranquilo até aqui? Então, passei um pouco sobre os tipos de vedação, né? Uma cidade que um quarteirão eu só vou ter 4 casas, 4 unidades. E aí nós temos aí exemplos práticos, como aí aplicação da hidráulica em equipamentos de elevação. Temos aí a parte de linha de produção de embalagem, aplicação mista, freios automotivos. Manutenção, tem que fazer uma manutenção segura, onde você tem que ter uma prevenção de acidentes, tanto na parte pneumática como na parte hidráulica, né? Ter vários cuidados na parte da manutenção, que é importante seguir as orientações do fabricante em relação aos intervalos de manutenção e seleção dos componentes de qualidade. É indispensável na indústria, tanto a parte de hidráulica como pneumática, né, que são fundamentais em diversos processos industriais. E é imprescindível para o aumento da produtividade, eficiência e segurança. E aqui, ó, professor Alan, demonstrando aqui para vocês rapidamente o nosso FluidSim. Nós temos aqui, ó, esse software que está disponível na nossa plataforma, que é o FluidSim. E o FluidSim você tem a possibilidade de fazer a nossa simulação. Temos aqui as nossas montagens, tá? Tanto pneumática como eletropneumática. E aqui, ó, eu venho aqui no botão play, ó, vou ampliar para vocês verem, tá bom? Você vai pressionar esse botão play e vai fazer a sua simulação. Então aqui eu vou clicar no botão play, ó, né? Aqui é uma lógica chamando lógica end. Então aqui tem que estar pressionado e aqui tem que estar pressionado para fazer o acionamento. Por exemplo, numa prensa. Para evitar um acidente, o colaborador tem que fazer o acionamento com as duas mãos para a prensa entrar em funcionamento. Caso ele retire alguma das mãos, vai voltar à posição normal. Aqui nós temos uma lógica chamada lógica OU. Ou você faz o acionamento com o botão, ou você faz o acionamento com, né, com essa parte aqui, que envolve aqui, né, para avançar e recuar. Esse aqui é cilindro com retorno por mola, tá, pessoal? Esse aqui é o retorno por molas, que é dupla ação com amortecimento. E aqui nós temos a parte eletropneumática. Então, é pneumática com elétrica, né? Então, nós chamamos de eletropneumática. Por quê? Porque tem as bobinas e as solenoides. Aí aqui é válvula solenoide 1 e válvula solenoide 2. Neste caso aqui, ó, quando você fazer o acionamento, ó, vai avançar e vai recuar. O segundo aqui, ó, vai avançar e aí vai recuar. Esse é o botão liga, esse aqui é o botão desliga. Caso você queira acionar os dois, não tem problema nenhum, ok? Essa é a parte pneumática e a parte eletropneumática que eu demonstrei para vocês. Nesse caso aqui, ó, finalizando, temos a nossa parte que é hidráulica. No hidráulico também você vai pressionar o botão play e fazer a sua simulação. Então, na simulação aqui, ó, o cilindro vai avançar. Vou pressionar aqui, ó. Enche de óleo aqui, esse aqui é um sistema de bombeamento do óleo, né? Ele vai avançar e depois você vai colocar ele para recuar. Aí o óleo volta para o nosso sistema aqui, né? De conservação do óleo. Logo abaixo aqui nós temos nosso sistema eletrohidráulico. Da mesma forma, vai fazer o acionamento. Isso aqui é uma bomba rotativa, vai girar para um lado. E no caso, vai girar para o outro lado. Ok? Tá vendo? Girou para a direita e girou para a esquerda.
para esses dois quarteirões com 75 e os outros dois quarteirões. Voltando aqui, ó. Um de 75. Essa então foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Temos duas atividades, a atividade 1 e a atividade 2, que envolve a parte pneumática e a parte hidráulica, e a parte eletropneumática e a parte eletrohidráulica. Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando a mensagem para o professor Alan, tanto na plataforma, como também no WhatsApp do professor Alan, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Essa aula fica gravada, disponível no AVA, ok? Certo? Para você estar acessando aí, né? E tirando as suas dúvidas para realizar as atividades. Desejo a todos aí um ótimo. Já estamos partindo para o final de semana, né? Um ótimo final de semana. Fica com Deus, um abraço, tchau, tchau. Multiplicado por 16, né? São 16 horas. Olha, deu 38,4. Ainda tem, ó, do menos 75, né? Ainda tem, ó, 36,6 kV de lambuja, ou seja, ainda de carga para utilizar em iluminação pública. Ou seja, imagina eu colocar um 75 aí. Ainda, como se diz, eu ainda tenho, lei para gastar ainda. Então, seria impossível colocar um 150, um 225, 112,5, que é o de 75 é eficiente. E esse, se eu seguir a NPC 08, daria 16. Gente também.